Eu converso com o Dr. Vanderlei Tedeschi, advogado, sobre assédio moral. Vanderlei, existem casos em que o assédio moral é maior, vamos dizer assim, dependendo do tipo de trabalho? Sim, dependendo da atividade nós verificamos, embora eu não vou falar com base em estatísticas oficiais, porque ainda elas não existem em parâmetros científicos, mas pela observação empírica de casos e do que a gente verifica, existem algumas áreas em que isso se concentra com mais intensidade. Por exemplo, a área financeira ou bancária, onde normalmente se buscam resultados, objetivando, obviamente, o lucro das instituições, e as pessoas são muito pressionadas. Sim, tem que bater metas. Metas, né? exatamente. São metas de produção ou de vendas, onde existem, às vezes, empregados que não são voltados para essa área. Por exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro, um caixa. Um caixa não é um vendedor. O caixa ele tem como uma função mais burocrática, de verificação de documentos, autenticações, etc. Ele é obrigado a vender, ele é obrigado a produzir. Então, ele às vezes não consegue. E para que isso ocorra, acaba sendo assediado moralmente por seus superiores. Outra área que nós verificamos essa incidência com alguma frequência é a área de vendas, porque também envolve, de certa forma, a produção, né, como o seu próprio termo usou, há uma cobrança e há, por exemplo, às vezes um estímulo da própria empresa em si, como instituição, para que seus superiores hierárquicos cobrem essas pessoas de uma maneira até assintosa e gerando situações vexatórias para os empregados que não conseguem atingir as metas que eles estipulam. Quando há, por exemplo, um chefe que canta uma funcionária, isso a gente chama mais de assédio sexual? Exatamente. Diferente de assédio moral? É diferente. Porque assédio moral, como nós falamos lá no comecinho do programa, são práticas reiteradas que visam desestabilizar a pessoa, objetivando provavelmente que ela deixe o emprego, ou se retire, ou não seja promovida, alguma coisa do gênero. Já o assédio sexual, ele é tipificado quando o superior hierárquico ele busca, se valendo da sua condição de superior, oferecendo uma vantagem ou prometendo que não demite a pessoa ou algo do gênero, busca favores sexuais daquela pessoa. Aí, independe do sexo, pode ser uma superior mulher para um inferior médico ou vice-versa, né? Mas aí o ato em si, o objetivo é obter favores sexuais daquela pessoa mediante a coação pela manutenção do emprego ou promessa de promoção. Agora, no caso de um assédio, por exemplo, quem é que responde? Vamos supor, a empresa ou o chefe que fazia isso? Bem, aí em termos patrimoniais, ou seja, de indenização, né, ao assediado, a empresa sempre responde, porque ela é responsável pelos atos dos seus prepostos. Pode ser que o causador, eventualmente, também sofra penalizações na esfera penal, criminal, dependendo do tipo de situação que ele gerar ou tipo de prejuízo que ele causar. Mesmo que tenha sido, vamos dizer, o teu chefe te prejudicou, mas a empresa é que arca por causa dessa coisa que você falou, exatamente, que ela é responsável pelos prepostos. Ela é responsável pelos seus prepostos, pelas atitudes dele. Então, ela é uma responsabilidade que a gente chama objetiva, né? Ela terá que indenizar. Agora, ele pode ser responsabilizado também, dependendo do dano, do que ele causar, etc. Agora, eu já ouvi falar, mesmo no consultório, que havia uma ação, a parte penal, mas uma ação criminal. Quando é que um assédio moral pode virar uma ação criminal? Olha, o assédio moral, para se tornar uma ação criminal, nós poderíamos, principalmente nos assédios morais coletivos, que nós chamamos, né? Por exemplo, empresas que criam listas negras para não admitir empregados que eventualmente entraram com reclamações ou que utilizam-se de mecanismos para obstar o acesso ao mercado de trabalho de pessoas, por exemplo, em virtude de sexo, raça, preferência religiosa ou preferência sexual. Então, esse tipo de coisa, além de gerar a indenização, movida normalmente pelo Ministério Público do Trabalho, né? Objetivo uma indenização em pecúnia, em dinheiro, os responsáveis provavelmente sofrem processos de natureza penal, né? Criminal, podendo inclusive ser até presos, dependendo da situação em si, embora quando não estão com tanta gravidade. Agora, como é que uma pessoa pode identificar o assédio? Bem, o assédio, ele é muito amplo, esse tipo de conduta, mas nós podemos especificar algumas atitudes, talvez, que facilite a identificação. O assédio mais comum é o vertical, que a gente chama assédio vertical e horizontal, mas vamos falar do vertical primeiro.
E o mais, assim, típico é o de hierarquia, né? O vertical, que nós chamamos descendente, ou seja, do superior hierárquico para o inferior. E nesses casos, nós também temos alguns elementos típicos. Existe aquele assediador que nós chamamos perverso, que é aquela pessoa que ela quer simplesmente a destruição da outra. Não há uma explicação muito lógica. É um invejoso típico que não deseja que aquela pessoa progrida, ou não gosta dela por algum motivo que não vem ao caso, ele quer apenas a destruição. Há o assédio também descendente estratégico. Esse estratégico é assim, quando uma pessoa, por algum motivo, detém uma estabilidade, por exemplo, está doente, voltou de um acidente do trabalho, ou um membro da CIPA, e não pode ser demitido imediatamente. E, estrategicamente, então, esse superior começa a tomar atitudes de maneira a desestabilizar aquela pessoa, né, isolando, a gente pode dar alguns exemplos depois, de maneira que force ela a retirar-se do emprego, a pedir sua demissão e eximir a empresa de pagar as indenizações. E, por último, o assédio que nós chamamos de institucional, que daí sim é da política da empresa que seus superiores assediem seus subordinados para que eles produzam. Por exemplo, o caso nós citamos, né, da área bancária, por exemplo. Né? Há também a possibilidade de haver o assédio moral ascendente dos inferiores para o superior, embora seja muito incomum. Eu quero que você explique isso, mas no próximo bloco. Okay.